Boa tarde a todos, meu nome é Tiago, sou pesquisador do Laboratório de Análise do Desempenho Esportivo da UNB. Quero deixar de antemão meu agradecimento ao professor Leonardo Lamas, que é coordenador do laboratório, e meu trabalho se intitula Atributos para a decomposição de exercícios de voleibol, aplicação à análise e organização do treinamento. A sessão de treinamento é uma concretização das intenções de um técnico, baseados num plano de treinamento, e por sua vez é baseado em um relatório de jogo. Porém, como saber se esses exercícios intentados pelo técnico, eles têm coerência com o que se estabeleceu no plano de treinamento? Para que a gente saiba se esses exercícios são adequados, a gente precisa arranjar formas de classificá-los, de sistematizá-los. Os técnicos já costumam usar, inclusive isso está respaldado pela literatura, uma divisão em exercícios estratégicos, táticos e técnicos, visando justamente treinar essas três vertentes. Porém, não é só isso que importa para o treinamento. Alguns técnicos, inclusive, fazem a divisão do jogo, a divisão do treino, de acordo com o tipo de partida que vai se ter no próximo campeonato ou no próximo jogo. Então, há, muitas vezes, simulações do que pode vir a ocorrer. Porém, a literatura informa que existem outras maneiras de dividir o jogo para que se tenha um pouco mais de eficiência no trabalho. E isso pode ser associado, inclusive, à divisão estratégica, tática e técnica que já é utilizada. Então, usar a estrutura externa do jogo seria dividir esse jogo em sequências de ações que ocorrem com frequência, de forma padronizada. Como, por exemplo, aqui nós temos o exemplo do complexo 1, onde ocorre uma recepção de saque, o levantamento e o ataque. Essa sequência ela ocorre em todos os rallies. Então, observando essa sequência, esse padrão, é possível analisar de forma mais sistemática e, inclusive, propor exercícios de forma mais sistemática. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente tentar preencher essas lacunas, definindo um instrumento heurístico para classificar esses exercícios. E para isso, nós precisamos primeiro definir com mais precisão o que é técnica, tática e estratégica e depois associá-las às estruturas do jogo, aos complexos de jogo. Para isso, nós utilizamos uma amostra de 50 exercícios do repositório da Associação Americana de Técnicos de Voleibol e a partir do estabelecimento da conceituação do que é técnica, tática e estratégia para o voleibol, fizemos uma classificação desses exercícios buscando uma reciprocidade exclusiva, ou seja, que cada um desses exercícios pudesse ser classificado por uma e somente uma dessas esferas. Em seguida, associamos cada um desses exercícios a um complexo de jogo que estava sendo enfatizado em cada um deles. Bom, e os nossos resultados são de natureza teórico-conceitual. Então, inicialmente, as esferas técnica, tática e estratégica foram chamadas de domínios de conteúdo, porque eles vão caracterizar os exercícios, e associadas às subestruturas do jogo, ou seja, aos complexos de jogo, formam o que chamamos de atributos do conteúdo de treinamento. Em relação aos domínios de conteúdo, a estratégia ela está relacionada com a previsão, dos sistemas de jogo, então algo que é anterior, a priori, determinado antes do jogo em si. Os domínios tático, coletivo, grupal e individual diz respeito à tomada de decisão durante o jogo. Quando eu estou falando de coletivo, eu estou dizendo de situações, problemas que já são semelhantes aos jogos, com 6 jogadores. O domínio tático grupal, interação entre 2 a 5 jogadores, e isso aqui no voleibol é diferente dos outros jogos coletivos, que geralmente são de invasão. Alguns autores apontam que 2 a 3 jogadores seria tático grupal. Para o voleibol isso não se sustenta, uma vez que qualquer ação que ocorra dentro do jogo depende de todos os jogadores em quadro. O tático individual, que é a adaptação instantânea de um único atleta, e o domínio técnico, que trabalha, então, o refinamento das ações motoras específicas do esporte. Plotamos, então, os dados da nossa amostra em uma árvore de frequências. Aqui está a amostra
para os exercícios classificados no complexo K1, que representam 18% do total da amostra. Em segundo nível, classificamos se esse exercício trabalhava um fundamento isolado ou combinado dentro desse complexo. E, em terceiro nível, qual era o domínio de conteúdo ao qual se referia cada um desses exercícios. E aí algumas inferências podem ser feitas a partir desses dados, ou pelo menos perguntas, considerando que poderia ser uma amostra de um repositório de um determinado técnico. A gente poderia questionar, por exemplo, se 18% do total de exercícios do repositório desse técnico seria suficiente, uma vez que se tem já registrado na literatura que o ideal de uma equipe vencedora é que ela tenha 70% de eficiência no complexo K1. Então, é um complexo extremamente importante e decisivo no jogo. Será que 18% seria suficiente no treinamento? Outra coisa, considerando que o jogo ele acontece sempre com os fundamentos combinados, eu treinar 88,9% dos exercícios de K1 isolados é o ideal para se treinar esse complexo? Então, esses questionamentos poderiam dirigir o trabalho do técnico para que ele pudesse, então, adaptar o treinamento com exercícios mais adequados. Enfim, delimitamos o conceito e a classificação dos domínios de conteúdo de voleibol, definimos uma ferramenta para análise desses exercícios, que foi a árvore de frequências, e contribuímos para o preenchimento das lacunas em relação à ausência de sistematização desses conteúdos, permitindo uma atuação mais racional dos técnicos, quebrando o paradigma de atuação simplesmente empírica dos mesmos. E novas perspectivas desse trabalho se referem a delimitar novos parâmetros mais específicos para a classificação desses exercícios. Então é isso. Agradeço a todos pela atenção e até mais.